Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Máquinas Elétricas para os cursos técnicos de Mecatrônica e Eletromecânica. Nosso objetivo hoje é discutir a máquina síncrona operando como gerador. Vamos nessa! Dentre os tópicos que vamos discutir, pessoal, estão incluídos a operação do gerador isolado da rede elétrica, a operação do gerador conectado à rede elétrica. Nós vamos discutir um pouquinho sobre a metodologia de conexão dos geradores em paralelo ou à rede elétrica e alguns aspectos técnicos relacionados ao tipo de excitatriz dos geradores, tá? Então vamos primeiro discutir o gerador isolado da rede elétrica, tá? Então quando o gerador está isolado da rede elétrica, nós temos nossa máquina síncrona trifásica conectada a cargas de uma determinada instalação que está isolada da rede elétrica, tá? O que nós temos que lembrar, né? Nós temos o circuito equivalente da nossa máquina síncrona, do estator dela, aonde nós temos, né, a nossa tensão de excitação, temos a nossa reatância síncrona e temos a resistência da armadura da nossa máquina, a resistência de estator, tá? O que a gente vai assumir aqui nessas análises que vamos fazer, tá? É que a reatância síncrona ela é muito maior do que essa resistência. Para máquinas de potência na faixa aí de centenas de quilowatts, tá? Para cima, a reatância ali vai ser mais do que 10 vezes, mais do que 20 vezes essa resistência, tá? Então, não é uma aproximação bastante razoável essa de desprezar o efeito da resistência, tá? Então, nesse caso, a gente teria, né, a nossa tensão de excitação como sendo uma soma da tensão terminal mais a queda de tensão em cima da reatância síncrona. Se a gente lembrar da aula de diagrama de fasores, né, nós teríamos uma tensão terminal, que de fato é a tensão nos terminais da carga. Por isso nós estamos preocupados com a tensão terminal. Nós temos uma corrente, nesse caso estou colocando um fator de potência atrasado, ok? Então tem uma carga ali que está consumindo uma corrente atrasada da tensão, uma carga indutiva. Nós teremos a queda de tensão na nossa reatância síncrona, que está 90 graus aqui, né? Nessa direção. Então teríamos aqui o efeito da reatância síncrona. E a nossa tensão de excitação seria o efeito resultante. Tá? Muito bom, tá? E nós teríamos o nosso ângulo de carga aqui, que é o deltinha, como a operação é como gerador, esse delta é sempre maior que zero, né? Significa que a tensão de excitação está sempre adiantada em relação à tensão terminal. Tá? E como que funciona, né, esse negócio, né? Dependendo da carga que está conectada nos terminais, tá, do nosso gerador, tá? Então isso é uma questão bastante interessante de ser analisada, viu? Então se a gente, por exemplo, se a gente tiver um curto-circuito, a tensão terminal é nula. Mas se a gente colocar uma carga aqui com uma determinada impedância, a gente espera ter uma tensão diferente de zero. Então olha que legal. Nesse caso, se a gente pegar aquele diagrama de fasor nosso original, né? Primeiro eu estou considerando aqui um fator de potência unitário, tá? Então, nesse caso, a corrente está em fase com a tensão, ou seja, o meu gerador está alimentando a resistência. Tá? E o que eu mostro aqui? Qual que seria o efeito de eu variar a resistência da carga, ou seja, se a resistência fosse variável? Então, por exemplo, se eu tivesse um aumento, tá, na minha corrente, tem uma corrente inicial e uma corrente final, nós teríamos uma mudança, tá? Por exemplo, se eu manter essa tensão de excitação constante, o que nós teremos é uma mudança da tensão terminal. Tá? Então, isso é feito para poder fechar o diagrama de fasores, né? Se a gente desenhasse ele aqui rapidamente, né? Se a gente tem uma tensão terminal aqui, né, definida, na verdade, ela é a composição, né, da nossa tensão de excitação e da queda de tensão na nossa reatância síncrona. Se a queda de tensão na reatância síncrona aumenta e eu não mudo a excitação de campo da máquina, isso significa que a amplitude aqui vai mudar, vai manter constante. Tá? Então é como se tivesse uma circunferência aqui, tá? E esse ponto deslocasse ao longo dessa circunferência, ou seja, a amplitude ela é constante. Tá? Então, se eu aumentasse agora a corrente da carga, a queda de tensão na reatância síncrona ia aumentar e, consequentemente, a gente teria uma variação no ângulo delta. Então, o que é legal a gente perceber aqui, né, nesse desenho todo que foi feito aqui? À medida que a gente aumenta a carga no eixo da máquina, tá, a gente tem um impacto no ângulo de potência da nossa máquina. Na verdade, ela vai ter que fornecer mais potência para a carga, né, se a corrente aumenta, e, consequentemente, o ângulo delta muda. Tá?
Um ponto é que, neste caso, estou considerando que a tensão de excitação é constante, portanto, a tensão terminal muda um pouco. Então, a tensão nos terminais da carga, ela vai mudar. Tá? Nesse caso, né, à medida que a gente aumentou aqui a nossa corrente, a tensão na carga diminuiu. Tá? Se a gente considerasse uma carga com fator de potência indutivo, a gente ia observar a mesma coisa. Tá? Então, a gente teria aquele desenho original, né, que está representado aqui. Ó. Esse seria o desenho original. Eu vou ter agora uma nova corrente. Então, eu vou ter uma queda de tensão na reatância síncrona. Nós temos a circunferência, já que eu não estou mudando a amplitude do EA. E, consequentemente, eu tenho um aumento do ângulo delta. Olha que legal. Então, essa seria a ideia principal aí do funcionamento. O que a gente nota com o fator de potência unitária e com o fator de potência indutivo, à medida que eu aumento a corrente, a tensão cai. Tá? Se eu considerar agora um fator de potência capacitivo, vai ser diferente. Tá? Quando a gente fizer um fator de potência capacitivo agora, nós teremos um aumento da tensão terminal. Então é muito parecido com o que acontece com o transformador. Se vocês lembrarem lá da nossa aula de regulação de tensão do transformador, quando o transformador alimenta uma carga capacitiva, nós temos um aumento da tensão de saída. E da mesma forma que foi feito para o transformador, nós podemos definir uma regulação de tensão do nosso gerador síncrono. Tá? Então, se ele não tiver nenhum controle para poder regular a tensão terminal dele, ele vai ter uma variação de tensão com a carga. Então, isso aqui seria para um fator de potência indutivo. Se não me engano, é 0,8 esse exemplo do livro. E a gente tem uma queda da tensão à medida que a corrente de carga aumenta. Isso aqui seria a operação com a carga capacitiva. O que a gente nota? A gente tem um aumento da tensão à medida que a gente aumenta a corrente. Tá? E a gente pode definir a regulação de tensão como sendo a subtração da tensão a vazio, a tensão de circuito aberto, menos a tensão a plena carga, dividido pela tensão a plena carga. Então, a gente vai ter uma noção de quanto percentualmente essa tensão aqui está variando. É 10%, é 5%, é 2%. Isso também permite comparar, né, tecnologias de geradores. Né? Se a gente tiver um gerador que tem uma regulação de tensão muito boa, ou seja, 1%, 0,5%, com certeza ele é mais caro do que um gerador que tem uma regulação de tensão de 10%. Então, também é um fator, quando você for orçar, por exemplo, né, se você for comprar, né, um gerador de emergência ou coisa do tipo, esse é um parâmetro que vai afetar na complexidade e no custo dele. Muito bem, agora com o gerador conectado à rede elétrica, qual que é a mudança? Né? Agora, pessoal, a tensão, tá, e a frequência na nossa carga vão estar definidas, tá, pela rede elétrica. Tá? A gente até define esse conceito de barramento infinito. O que seria esse conceito de barramento infinito? Seria uma situação em que a tensão da rede, a frequência da rede, a fase da tensão da rede e a sequência de fase da rede é constante. Isso quer dizer que a rede se comporta como uma fonte de tensão ideal. Tá? Na prática, isso é uma aproximação, tá? Porque a rede ela tem várias impedâncias associadas a ela, né? Então, na verdade, quando a gente injeta ou drena potência, existe uma pequena variação da tensão. Então, ela não comporta exatamente como um barramento de potência infinita, mas é uma aproximação que simplifica muito e permite a gente entender muito bem o funcionamento dos geradores no sistema elétrico. Tá? Na prática, o que a gente tem que ter, né, para essa consideração de barramento infinito ser válida, tá, é que a potência desse gerador ela tem que ser muito menor do que a capacidade da rede elétrica. Então, por exemplo, a consideração de barramento infinito não é válida se eu for ligar dois geradores iguais em paralelo. Agora, se eu for ligar o gerador em paralelo com uma rede que tem 10.000 outros geradores, seria uma condição de barramento infinito. Então, essa é mais ou menos a ideia. Tá? Ok, e como que a gente faz, né, para poder conectar, né, o gerador nesse barramento infinito, ou seja, conectar o gerador na rede, ou conectar dois geradores em paralelo? Tá? Para a gente poder fazer isso sem ter nenhuma sobrecorrente, né, ou nenhum transitório eletromecânico na nossa máquina, a gente tem que garantir que a tensão gerada aqui nesse ponto aqui, antes da conexão, ela tem que ser idêntica ou tão próxima quanto da tensão
na rede ou na tensão do outro gerador que já está operando. Para tal, a gente tem que garantir ter a mesma tensão eficaz, se possível, a mesma frequência, a mesma sequência de fase e o mesmo ângulo. Se a gente tiver essas quatro condições sendo satisfeitas ao mesmo tempo, nós teremos a possibilidade de conectar esse gerador na rede elétrica, tranquilamente. Então, é uma metodologia que, na prática, tá, ela é feita por alguns métodos. Tá? Existe um método mais antigo, que é o método das lâmpadas. Né? Então, você conecta lâmpadas entre esses dois terminais, e a única forma dessas lâmpadas apagarem, ou seja, não existir um brilho nessas lâmpadas, é se a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, instantânea, tá? Entre esse ponto e esse ponto e esse, seja nula. Ou seja, as tensões são idênticas em amplitude, frequência, fase e ângulo. Tá? Nessa condição, a gente vai conseguir fazer a conexão. Tá? Na prática, hoje em dia não se usa mais lâmpadas, né? Existem os painéis de sincronismo. Então aqui a gente tem um painel de sincronismo automatizado e um painel de sincronismo manual. É interessante perceber, né, que esses painéis manuais eles estão presentes nas tecnologias mais antigas. Né? Então, por exemplo, as primeiras usinas, né, hidrelétricas aí da América Latina, por exemplo, elas foram instaladas em torno ali de 1900, 1910, 1920. Tá? E nessa época se usava apenas comandos manuais. Hoje em dia, todas as usinas hidrelétricas que são instaladas utilizam, né, tem a possibilidade de fazer esse comando de forma remota e automática. Então, tem controladores lógicos programáveis que monitoram todas as variáveis, né, e para garantir a conexão no momento correto. Né. Para poder, num painel de sincronismo normal aqui, né, a gente faz uma comparação aqui de tensão e a gente tem uma comparação de frequência, ou seja, a gente usa voltímetros e frequencímetros. Qual que é a ideia aqui? Né? Esse voltímetro mede a tensão da rede e esse voltímetro mede a tensão do gerador. Quando esses ponteiros estiverem paralelos, né, significa que nós temos a mesma tensão sendo gerada nos dois. A gente pode efetuar a conexão, ou pelo menos o requisito de tensão está satisfeito. Isso aqui é um frequencímetro, então ele é um frequencímetro aqui de franja, né? E ele vai ter uma medição de frequência e quando as frequências estiverem iguais aqui, nós temos essa condição satisfeita. A condição de sequência de fase ela é feita antes, né? E, por fim, nós temos um sincronoscópio, tá? Que ele é um elemento que mede a diferença de fase, a diferença angular. Né? E quando o sincronoscópio passar pela posição 0, é o melhor momento para efetuar a conexão. Acionar aquele contator, né? E fazer a conexão do gerador na rede elétrica. Nos painéis automáticos, né, eles têm esses elementos, mas isso também é monitorado, né, por meio de um controlador lógico e a conexão é feita de forma automática. Tá? E como que funciona esse negócio, né, para poder conectar? Bem, quando o gerador está isolado da rede, pessoal, a frequência que ele gera está amarrada com a velocidade e a tensão que ele gera está amarrada com a excitação de campo e com a velocidade. Então, o que que a gente faz, pessoal? A gente primeiro ajusta a frequência. Então, vamos pensar numa usina hidrelétrica. O cara abre lá a comporta, que vai fazer circular água nas turbinas hidráulicas. As turbinas hidráulicas vão começar a girar. Tá? A gente coloca um pouquinho de excitação de campo e nós vamos ter tensões sendo geradas na nossa máquina. À medida que você abrir a comporta mais, você vai ter mais velocidade na turbina, mais velocidade na máquina síncrona. Até que a gente acerte a frequência de, por exemplo, 60 Hz, que seria a frequência aqui no Brasil. Ajustada a frequência, a gente começa a brincar na excitação de campo. Então, o que a gente faz? A gente começa a aumentar a corrente que está circulando no circuito de campo. Pode ser, por exemplo, por meio de um reostato. Né? Tem um reostato, você vai diminuindo a resistência desse reostato e, consequentemente, a tensão vai aumentando. Até que essa tensão também fique igual à tensão da rede elétrica. Tá? Então essa que é a ideia. A gente varia, né, controla a excitação e a velocidade da máquina primária para a gente ter parâmetros similares ao barramento infinito, a rede elétrica. Quando a gente faz isso, a gente vai ter duas senoides. Né? A gente tem uma senoide
associada à rede e a gente vai ter uma senoide associada ao nosso gerador. Como elas vão ter uma pequena diferencinha de frequência entre elas, porque a gente não consegue acertar exato, né? Então uma vai estar 60, a outra vai estar 60,02 Hz, a gente vai observar que uma vai ter um deslizamento em relação à outra. Tá? E vai chegar um ponto que uma vai passar exatamente em cima da outra. Ou seja, se eu plotasse o gráfico superposto, eu veria algo desse tipo. Esse é o melhor momento para conectar. Esse é o momento que o sincronoscópio indica a fase 0. E aí, a gente pode fechar o contator. Quando a gente fechar o contator, a nossa máquina elétrica ela está conectada, ou entre aspas, pendurada, no barramento infinito. A partir do momento que a gente está com a máquina pendurada no barramento infinito, a gente vai ter uma frequência constante, igual à frequência da rede, e uma tensão terminal constante, igual à tensão da rede. Então, se a gente tentar variar agora a tensão de estação, né? Vamos pensar na máquina agora. Isso aqui era a estação da máquina isolada da rede. Se a gente aumenta a velocidade, a gente aumenta a frequência dessa tensão terminal. Se a gente aumentar a tensão de estação, a gente aumenta a amplitude. Agora eu vou ficar com a minha máquina conectada no barramento infinito. Então a tensão e frequência aqui já estão definidas. Tá? Então na hora que a gente tentar variar agora a excitação de campo, ou tentar variar a velocidade, a gente vai mudar um pouco essa tensão, mas a gente não vai conseguir mudar essa tensão. Tá? Porque essa tensão está travada. Na verdade, o que acontece, na hora que agora a gente tentar mudar a velocidade, a gente vai mudar o ângulo delta dessa tensão. Lembra que ela é fase delta. A gente vai aumentar o delta e vai manter a mesma tensão terminal. Tá? E se a gente tentar aumentar a excitação de campo, a gente vai mexer na amplitude dessa tensão, mas a gente não vai mexer na amplitude da tensão da rede elétrica. Se a gente lembrar daquelas expressões de potência que vimos na aula passada, a gente vai perceber, né, que na hora que a gente tentar variar a velocidade da máquina primária, ou seja, eu vou abrir a comporta agora, eu não vou mais variar a frequência. Mas o que eu vou fazer é aumentar a potência ativa que eu estou entregando para a rede elétrica. E se a gente controlar a excitação de campo, agora a gente não vai ter mais um impacto na tensão terminal. O que vai acontecer agora é que a gente vai entregar potência reativa. Se eu diminuir a excitação de campo, eu vou trabalhar com a máquina na situação indutiva. Se eu aumentar a excitação de campo, ela opera na forma capacitiva. Então, o que é legal nessa máquina? E por que essa máquina é tão usada como gerador, pessoal? Porque a partir do momento que ela está conectada à rede elétrica, você consegue controlar a potência ativa e a potência reativa de forma independente. Coisa que você não conseguia fazer, por exemplo, numa máquina de indução. Ela só tem um estator, ela não tem uma alimentação de excitação. Tá? É por isso que a máquina síncrona é tão popular como gerador. Tá? E como que comportaria, né, a tensão da nossa máquina, né, ou quando a gente estivesse isolado da rede, né, ou quando a gente estivesse conectado à rede? Então isso aqui é um gráfico que eu mostrei anteriormente da característica de tensão da máquina. Tá? Quando a gente está isolado da rede elétrica, essa aqui é a curva que a gente opera. Visto que à medida que a gente mexe na tensão de excitação, tá? A gente mexe diretamente, né, na quantidade de fluxo que tem dentro da máquina. Então, se eu quiser mais ou menos tensão, gerador isolado da rede elétrica, eu preciso seguir essa curva. Então, por exemplo, né, se eu apliquei uma carga indutiva e a tensão aqui caiu, a tensão terminal caiu, eu posso aumentar a excitação de campo e, consequentemente, gerar um pouquinho mais dessa tensão, de forma a controlar a tensão terminal. Então, a gente vai seguir essa curva. Agora, quando a gente está conectado à rede elétrica, tá? A gente tem uma fonte de tensão aqui. E a diferença de tensão entre essas duas crianças aqui é pequena. Por quê? Porque a queda de tensão na reatância síncrona é pequena. Então, o que vai acontecer?
o fluxo dentro da nossa máquina, quando ela está conectada na rede elétrica, no barramento infinito, fica essencialmente constante, tá? E em vez da nossa máquina seguir a característica de saturação, na verdade ela vai trabalhar em cima da linha de entreferro modificada. Então isso é uma diferença, tá? Então quando eu estou conectado à rede, tá? Se eu quiser aumentar ou diminuir, né, a estação de campo e calcular, tá, qual que é, de fato, a tensão de excitação da nossa máquina, a gente tem que fazer a conta olhando a linha do entreferro. Então isso é muito interessante, porque quando a máquina está conectada à rede, ela funciona desse jeito. Ah, professor, e se você estiver trabalhando nesse ponto aqui marcado aqui com esse asterisco, e subitamente a gente desconectar a rede elétrica, a máquina volta a operar nesse ponto. Então a tensão terminal vai aparecer aqui. Então isso é algo muito interessante que acontece na nossa máquina quando ela está conectada à rede, viu? Ela não segue mais essa característica da curva de magnetização. Ela trabalha em cima da linha de entreferro modificada. Guarde isso no seu coração. Tá, e aqui é muito legal esse gráfico aqui, pessoal, porque ele mostra pra gente como que é o controle de um gerador, tá? Então, na verdade, a gente tem dois controladores, tá? Tem um controlador de tensão terminal e tem um controlador de frequência, tá? Isso aqui seria uma aplicação isolada, tá? Quando a gente muda a carga, a gente tende a variar, né, a tensão terminal e também a frequência, tá? Então a gente tem um regulador, tá, de velocidade e um regulador de tensão, que faz com que a gente aumente a excitação de campo, né, ou diminua a excitação de campo, ou a gente aumente um pouquinho a velocidade da turbina, ou diminua um pouco a velocidade da turbina, de forma a manter, né, a frequência sendo produzida na saída da nossa máquina. Então, geradores a diesel, por exemplo, isolados da rede, eles funcionam exatamente dessa forma, tá? E aqui a gente tem um comportamento bastante interessante, né, que seria o comportamento, né, da nossa máquina, né, em relação à potência reativa, por exemplo. Então, o que a gente nota, né? À medida que a gente quer fornecer mais potência reativa, né, se a gente quiser a mesma tensão terminal, a gente é obrigado a mudar a excitação de campo da máquina. Essa que é a ideia. E aqui nós temos, né, a frequência nominal da nossa máquina associada à potência ativa. Se a gente quiser fornecer a mesma potência ativa, ou melhor, né, manter a frequência para diferentes valores de potência ativa, a gente é obrigado a mudar aqui a quantidade de potência que vai ser entregue para a máquina primária. O mesmo acontece quando o gerador está conectado à rede elétrica, tá? Mas ao invés da gente olhar para tensão e frequência, a gente não é capaz de controlar a tensão e frequência, porque isso aqui já está definido pelo barramento infinito. Então a nossa máquina ela opera empurrando potência para a rede. Ela tem uma referência de potência reativa e uma referência de potência ativa. Tá? E quem que define isso? Existe um órgão, né, no sistema elétrico brasileiro, por exemplo, que é o ONS, o Operador Nacional do Sistema, e ele tem medições de diversos pontos do sistema elétrico, todas as potências que estão sendo consumidas e que estão sendo geradas, e ele envia uma referência de potência para as turbinas que estão operando, as turbinas hidrelétricas, por exemplo, ou termoelétricas. E vai ter uma referência de potência e o nosso gerador tem que ser capaz de jogar essa referência na rede com a finalidade de manter o sistema elétrico funcionando. Lembre-se que para o sistema elétrico funcionar, potência gerada tem que ser igual à potência consumida. Então, essa é a diferença. Quando a gente tem um gerador isolado, ele trabalha regulando tensão e frequência, um gerador a diesel isolado, por exemplo, ou até uma hidrelétrica isolada da rede elétrica, um gerador de emergência, funciona desse jeito. Já um sistema conectado à rede elétrica, ele trabalha com referências de potência, então ele vai ter que injetar uma certa quantidade de potência ativa e uma certa quantidade de potência reativa. Quando a gente tem vários geradores no sistema, né, e a gente tem uma potência total que tem que ser entregue para a carga, esses geradores vão compartilhar a potência. Tá? Se a gente tiver, por exemplo, né, esses geradores, um desses geradores, por exemplo, aumentar a sua capacidade de potência, para a gente manter
a mesma frequência e tensão do sistema, a mesma condição de operação, esses outros dois geradores vão ter que diminuir a potência que está sendo gerada por eles. Então, essa que é a ideia do sistema elétrico, né? Todos os geradores que tem, eles compartilham a potência de todas as cargas, de forma a manter o sistema elétrico funcionando. Última parte aqui, pessoal, só alguns aspectos técnicos, né? Aqui a gente tem uma figura bastante interessante aqui, que ela compara para a gente, né, ao longo dos anos, né, as potências de algumas turbinas, né, hidrelétricas, né, que foram instaladas aí no mundo, né. Então, o que a gente nota, né, à medida que o tempo vai passando, né, a gente está instalando turbinas com potências cada vez maiores, né. É bastante interessante perceber, né, que quando a gente olha, por exemplo, Itaipu, a gente está trabalhando com máquinas que podem trabalhar ali até na potência de 800 mega, tá? Então, são máquinas de potência extremamente alta, tá? E máquinas nessa faixa de potência vão ser só máquinas síncronas, viu, pessoal? As máquinas de indução já não existem nessa faixa de potência, né? O projeto dessa máquina fica inviável. E máquinas de corrente contínua, muito mais, porque a máquina de corrente contínua ela é uma máquina muito mais complexa, né? E tem altos problemas para ser idealizada em altas potências. Então, máquinas síncronas são as máquinas que são mais utilizadas para geração de energia e elas existem em faixas de potência altíssimas, tá? Até potências aí de centenas aí de megawatts, tá? Aqui a gente tem também uma comparação interessante, né? Ela também está sendo feita aqui atrás, que compara sistemas que são refrigerados a água e sistemas que são refrigerados a ar, tá? Então, isso está se referindo à refrigeração das máquinas, tá? Então, essas máquinas são construídas, elas vão dissipar energia. Você pegar uma máquina de 700 megawatts, né? Se você pegar 1% da potência dela, se ela for dissipada, são 7 megawatts de potência. Então, é muita energia que é dissipada. E se a gente não tiver um sistema de refrigeração, essa máquina vai aquecer muito, vai atingir um limite de temperatura e vai acabar se desligando da rede elétrica. Então, por exemplo, nas máquinas de Itaipu existe um sistema, né, de refrigeração, que ele é uma refrigeração à água, tá? Para garantir, né, que a temperatura dessas máquinas não superem, por exemplo, 100 graus Celsius. Tá? Quanto aos tipos de excitação, pessoal, quando eu refiro a excitação, eu refiro ao seguinte: para a máquina síncrona funcionar, tem que ter corrente contínua. Mas da onde vem essa corrente contínua? Para alimentar o rotor da máquina. Bem, essa corrente contínua ela vem geralmente de um sistema que é conhecido como sistema de excitação ou excitatriz, tá? E a grande ideia aqui é que a gente tem duas possibilidades. A gente tem a excitação sem escova e tem a excitação com escovas, tá? Isso aqui é uma fotografia de uma usina que eu visitei esse ano. Então é uma usina que está instalada em Leopoldina. E lá eles usam uma tecnologia bem antiga, porque isso é a segunda usina que foi instalada na América Latina, tá? E ela apresenta um sistema de excitação com máquina de corrente contínua. Então, na verdade, tem uma turbina grande, né, que alimenta a máquina, que vai estar conectada com a máquina síncrona, e tem algumas pequenas turbinas que são conectadas a uma máquina CC autoexcitada. Na hora que essa pequena turbina gira, essa máquina CC autoexcitada gera uma corrente contínua e essa corrente contínua é utilizada para alimentar o rotor da máquina síncrona. Isso é uma tecnologia, pessoal, que já está abandonada, tá? Por quê? Porque você usa escova duas vezes. Você usa escova por causa da máquina de corrente contínua e você usa escovas por causa da máquina síncrona. Então, as primeiras usinas hidrelétricas eram baseadas nesse princípio, tá? As usinas baseadas em máquinas síncronas, mas à medida que o tempo foi passando, isso foi eliminado, tá? E essas são as tecnologias que penduram até hoje, tá? Excitações sem escovas e excitações com escovas, tá? No caso dessa excitação com escovas, a gente vai perceber que ela tem esse termo estático, tá? Visto que a gente não usa uma máquina de corrente contínua para gerar, mas a gente usa um conversor eletrônico, por exemplo, um retificador a diodo ou um retificador a tiristores. Então, ao invés de ser, né, uma excitatriz que é girante, ela é uma excitatriz estática. Né? Então, aqui a gente tem uma comparação dos dois sistemas. Tá? No caso da excitatriz girante, né, ou sem escovas, como que funciona? Né? A gente tem duas máquinas síncronas conectadas no mesmo eixo. Tá?
Só que uma delas é uma máquina síncrona invertida. Então, se vocês lembrarem, né, quando a gente idealizou a máquina síncrona, né, a gente considerou, né, que ela era uma máquina, né, que o estator dela estava parado gerando circuito de campo e o rotor gira. Tá? E aí a gente coletaria, né, esta tensão por anéis coletores. Essa seria a ideia. Na verdade, aqui não é isso que é feito, né? O que é feito aqui, nós temos o campo da nossa máquina no estator da estatriz. Então, ela é invertida comparada à máquina síncrona tradicional, onde a estação estaria girando no rotor, né? Então, a gente trabalha como se fosse uma máquina de corrente contínua, né? O campo está no estator. A gente alimenta isso por meio de um retificador de diodos, vai ter o circuito de campo alimentado. A máquina vai gerar uma tensão alternada. A gente poderia coletar isso com escovas, mas na verdade não é isso que é feito. A gente coloca um circuito com diodos no rotor da máquina. Então o circuito de rotor gira junto. Os diodos giram junto com a nossa armadura da nossa estatriz. A gente retifica a tensão e já liga no circuito de campo. A gente não precisa de escovas nesse sistema porque esses três caras estão girando junto com o eixo. Então isso que é o legal, né? A gente elimina as escovas porque o próprio retificador a diodos e a excitatriz, aonde está gerando a tensão alternada da excitatriz, estão girando juntos, tá? Por isso esse sistema é comumente conhecido como sistema com diodos girantes, tá? Então aqui a gente tem, né, um exemplo desse sistema, né? A gente tem um controle aqui, esse AVR, né, seria um controle de tensão, tá? Seria um Automatic Voltage Regulation. A gente fala para o campo da excitatriz a quantidade de campo que a gente quer. Se a gente quiser aumentar o campo da máquina síncrona, a gente tem que aumentar, né, a tensão de campo aplicada na excitatriz. A gente tem a armadura da excitatriz gerando uma tensão trifásica alternada. Lembra que ela é uma máquina síncrona invertida de potência menor, bem pequenininha. Essa excitatriz está conectada a uma ponte retificadora girante, ou seja, esse retificador de diodos está instalado no eixo e ele gira também. E isso é conectado ao circuito de campo da máquina síncrona que está no rotor. E aí ela vai gerar energia pela armadura que está no estator. Então é bem interessante esse sistema, né, porque ele combina uma máquina síncrona convencional e uma máquina síncrona invertida. Tá? E tem essa ponte de diodos que vai ter que ficar girando. Tá? Já na tecnologia com excitatriz estática, o que a gente faz é ter, né, um retificador a diodos ou um retificador a tiristores, né? E esse sistema é conectado a dois anéis coletores e a gente vai continuar tendo escovas. Tá? Então essa aqui é uma abordagem mais barata, mas que vai ter mais manutenção. Essa aqui é uma abordagem um pouco mais cara, ela usa essa eletrônica girante e aí a gente não tem que ficar trocando escovas. Então a gente encontra dos dois tipos de sistema na prática, viu? Espero que tenha ficado claro aí a diferença entre esses dois sistemas, viu? Agora, pessoal, para finalizar, eu só gostaria de mostrar algumas imagens para você de como né, como foi a construção de Itaipu, né, e como que são as máquinas, né, o eixo da máquina, a dimensão das máquinas desse sistema. Né? Lá, né, são 20 unidades geradoras, né, 10 do Brasil, 10 do Paraguai, 10 são em 50 Hz, 10 em 60 Hz. Né? As máquinas de 60 Hz elas têm uma potência um pouco maior, tá, do que as de 50. As de 50 têm uma potência um pouco maior que as de 60. E neste caso, né, o que eu gostaria de mostrar, eu cheguei a fazer uma visita lá, né, e eles têm um museu, né, com várias fotos da construção. Né? Então aqui, por exemplo, nós temos o curso original do rio lá, né, que era o Rio Paraná. E a primeira coisa que eles fizeram antes de construir a barragem, eles tinham que fazer um desvio aqui, né, para conseguir construir a barragem. Né? Então eles fizeram primeiro a construção de um desvio, né, que iria ser um caminho alternativo para o curso do rio, enquanto eles construiriam a barragem nesta parte aqui. Né? Então essa aqui seria a inauguração do desvio, né, onde seria a passagem do curso do rio. Né. Aqui a gente pode perceber nessa imagem aqui, claramente, né, que eles já tinham fechado a parte onde eles vão construir a barragem agora, visto que eles têm o curso do rio sendo canalizado nessa direção. Tá. Toda essa água que está aqui dentro, eles tiveram que bombear isso para fora, tá?
Então eles bombearam essa água toda aqui para fora, e essa área aqui seria a área onde seria construída de fato a hidrelétrica. Aqui a gente já tem uma fotografia que permite a gente ter uma visão muito mais clara, né? Onde a gente nota o desenho da barragem, né? O desenho do vertedouro aqui sendo feito, né? E aqui todo o fluxo do rio sendo canalizado externamente, né? Para que eles pudessem trabalhar no seco aqui, né? Então aqui começou a ser levantada a barragem, né? Do sistema. Aqui a gente já consegue ver a barragem praticamente pronta. E aqui seriam aonde seriam instaladas as turbinas e os geradores. A gente tem um detalhe de cada um desses caras, são 10 furos aqui que a gente teria, né? Esses 10 camaradas estão aqui, um deles, né, detalhado. Então aqui dentro vai ser instalada a turbina e vai ser instalado o gerador. Aqui a gente já tem o sistema praticamente pronto, aqui a gente tem a roda da turbina, então isso aqui seria a parte que entra em contato com a água, né? A água entra aqui em contato e coloca essa turbina em rotação. E aqui a gente tem uma pessoa, só para a gente ter uma noção da dimensão, né, desse sistema. Né? Aqui a gente tem a instalação dos geradores, né? Já seria a instalação do rotor, né? Então o estator já estaria pronto aqui montado, né? A roda da turbina já estaria lá embaixo, e agora a gente fixaria o gerador. Né? Então aqui a gente também tem uma comparação, né? Na verdade, quando eles construíram os estatores dessa máquina, foi fabricada em São Paulo, a Orquestra Sinfônica de São Paulo fez uma apresentação dentro do estator. Só para vocês terem uma noção da dimensão, né, do que é um gerador desse de 735 megawatts. Né. Aqui a gente tem algumas fotografias que eu tirei durante a visita lá, né, são as últimas que eu vou mostrar. Então a gente pode ver a dimensão dos tubos, né, que carregam, né, a água, né, da barragem que vai ser levada até as turbinas, para fazer as turbinas entrar em rotação. São 20 no total, porque nós temos 20 turbinas. E aqui nós temos uma foto do eixo da máquina funcionando, tá? Então, aqui a gente nota esse eixo aqui, ele está visível, né? Abaixo nós temos a turbina hidráulica e no piso acima, né, no andar de cima, a gente teria o gerador, né? Então, a gente consegue ver qual que é a dimensão, né, do eixo, né, de um sistema desse tipo, né? Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.